Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos. Como é bom estar com você nessa tarde gostosa, aqui na nossa salinha, para um bate-papo muito especial. E hoje nós estamos com uma convidada que você já conhece, uma convidada querida do coração, que é a psicóloga Ana Carolina Magalhães. Seja bem-vinda ao nosso programa, porque estamos entrando em plenitude juntas hoje. É sempre uma alegria estar aqui e é muito bom. Obrigada. Obrigada. Hoje é um tema de arrepiar, com certeza, continuação. É a segunda parte do tema que está mexendo aí na sua casa com as curiosidades. Seitas satânicas, à luz da psicologia hoje. Olha só, vamos saber o que é que traz a psicologia dentro dessas seitas. Para você que não sabe, é um estudo que saiu na Inglaterra e também no país de Gales, que retrata a realidade que está presente mundialmente hoje, falando das seitas satânicas, que os jovens estão sendo arrebanhados para essa seita. E vale lembrar que, embora esse estudo tenha saído lá em outros países, aqui no Brasil também já está sendo disseminado. Então, nós precisamos saber o que é essa busca incessante por respostas, por algo que preencha o vazio existencial e que muitas vezes, por falta de orientação, leva tantos à queda moral e à inconstância dos sentimentos, pensamentos e ações. E, afinal de contas, o que temos? Países onde os governantes não se entendem, incitando a balbúrdia, o ilícito, a liberação das drogas, uma justiça completamente parcial. E falha, porque vem estendendo a sua desorganização e falta de moral a todo o povo. Pais que não são firmes em suas atitudes e nem na definição de quem dá a palavra final dentro da casa. Atribuem, na verdade, a educação daqueles que geraram as escolas e se isentam, em verdade, da responsabilidade de educar os seus próprios filhos, abrindo ainda mais um abismo entre eles e os próprios filhos. Ou será que, para que sejam deixados em paz, dizem sim a tudo? Gastam fortunas com as melhores escolas e aparelhamentos para os seus filhos. Isso acontece até mesmo nas classes menos favorecidas. Alguns autores apontam como seitas satânicas a todo esse conjunto de ciências e semiciências, feitiçaria, ocultismo, práticas tenebrosas que têm como centro a suposição de que o demônio é um ser poderoso ao que se deve render culto, porque ele pode nos dar bem-estar, riqueza, saúde, tudo aquilo que nós queremos. Ana, como você definiria esse pensamento? Bom, Iraci, é realmente um assunto muito importante e atual, né, do qual a gente tem que enfrentar, porque o que está vindo são os nossos jovens, né, indo para este lugar. Então,
é muito importante o que está sendo você falando sobre isso aqui no programa, né? Queria primeiro dizer isso. E, assim, as seitas, seria importante primeiro a gente definir o que seria, né? O demônio e o Satanás, na sua origem da palavra. O demônio é aquele que divide, é o diabo, né? Aquele que cria uma divisão. E o Satanás, né? A palavra, é o adversário, aquele que cria, né? Versos, ou seja, você já não é inteiro. Se eu tenho vários versos, eu não sou uma pessoa inteira. A mesma coisa, né, com o demônio e o diabo. Eu não sou inteiro, eu sou dividido. Nós, hoje em dia, né, o programa se chama Plenitude. A plenitude, a gente se encontra ela na inteireza, né? Então, essas religiões, elas propõem o quê? Algo em benefício de si próprio, né? Você cultua uma divindade, Sim. Algumas uma divindade externa, outras dizendo que você, né? Mas não como o espiritismo, né? O cristianismo nos coloca que Deus está em nós, mas como nós somos Deus, né? Que é o contrário. A gente não pode limitar Deus a nós, né? Eu não sou Deus, mas, né? Quer dizer, Deus não sou eu, Sim. mas eu, né? Deus está em mim, então tem essa porção divina em mim. E o satanismo, ele fala ao contrário, que é assim, tudo é para você. Então, você cultua, né, essa divindade dentro de você, onde é você, sobre você ficar rico, sobre você ter bem-estar, sobre você. Então, é uma ideia autocentrada, que vem crescendo muito. Por isso, os nossos jovens buscarem, né? Porque esse egoísmo, esse autocentrismo dos jovens está muito aflorado, né? Exatamente, talvez, pela desvalorização da instituição familiar, como você falou, que tem total influência nisso. Então, essas seitas, elas buscam não só uma divisão interna, como também uma divisão social. Porque se eu penso em mim, somente em mim, e você somente em você, realmente a gente vai entrar em conflito. E isso é o diabo, isso é o Satanás, né? Quando Jesus, ele ali, né, tirar, como tá no Evangelho, o diabo, na verdade, ele estava deixando aquela pessoa inteira, aquela pessoa sã, né? A palavra sã é isso, é você tá inteiro, tá tirando o conflito. E quantos conflitos internos nós temos que não é exatamente isso que nos afasta, né, dessa conexão com Deus? Então, ao invés de eu buscar uma inteireza, eu vou buscar uma divisão. O que é interessante é que o que eles proclamam também é que eles querem essa inteireza. O que é confuso, porque é paradoxo. Por quê? Porque eles querem essa inteireza acolhendo as sombras. Então, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho um desejo perverso. Como eu tenho todo o direito de realizar ele. Entre aspas, há um acolhimento. Só que não é o acolhimento que nos resolve. Porque eles estão sendo tomados por esse desejo, eles estão sendo tomados pela sombra e não integrando a sombra, ou seja, dando luz à sombra, que é o que, por exemplo, Joana nos propõe. Então, eles são tomados pelo que eles têm de obscuro. Como é, por exemplo, no carnaval. A gente tem esse movimento, né, um pouco. Sim. Você acolhe a sombra, mas não no sentido de olhar e transformar. É você ser tomado por ela. E aí tudo é permitido, tudo é lícito, ao contrário do que Paulo, né? Tudo é lícito, ok, mas nem tudo nos convém. E para eles Sim. ali não. Eu quero, é lícito, eu vou fazer porque eu posso, eu quero. Simplesmente assim, não me importa o outro. Você acredita que eles têm essa consciência do que significa o satanismo? Olha, Iraci, não sei se a consciência em si. Eles podem até ter consciência, mas eu acho que eles não têm consciência sobre eles. Então, a busca para eles, por falta de conhecimento sobre si, faz sentido. E isso é um problema da sociedade, né? Nós, na geração anterior, fazer essa reflexão. Por quê? Porque se a gente pega um animal, ele, naturalmente, depois de algumas horas, de algumas semanas, ele já está pronto para ir para o mundo. Ele vai conseguir sobreviver. Claro, ele é mais frágil, mais fraco. Então, se for num momento de caça, ele vai perder para um animal mais forte, mas ele sobrevive por si só. Sim. É possível. Agora, se a gente pega uma criança, ela não consegue. Ela acabou de nascer, ela precisa de anos para poder conseguir sobreviver sozinha.
E por que que isso é importante? Porque é exatamente por nós precisarmos um dos outros, porque nós precisamos, então eu precisei, né, de alguém, seja minha mãe, meu pai, ou alguém que me acolheu e fez esse papel, para poder sobreviver. Então, antes de pensar em mim só, eu penso no outro, porque eu preciso do outro. Então, isso me tira do egoísmo, de estar autocentrada. Agora, se o tempo inteiro eu tenho tudo, e é tudo sobre mim, né? Vamos supor, eu tenho 6, 7 anos, né? Ou mais nova, ou mais velha. Mas, enfim, nessa idade, onde os pais deveriam estar ali, né? Ouvindo, entendendo a personalidade, mas também educando, dando limite. Se eu não tenho isso e é tudo sobre mim, então eu não preciso do outro. O outro, na verdade, tem que me servir. É a obrigação dele. Eu não penso mais no outro, eu penso no que eu quero. Então, eu cresci para entender que o que eu quero tem que ser feito. Então, parece até natural uma busca dessa. Por quê? É isso. Eu tenho que ser livre para fazer o que eu quiser na hora que eu quiser e eu preciso buscar uma religião que legitime isso. Eu vou querer acabar com o cristianismo. Eu vou querer acabar, né, com um autoconhecimento porque é tudo liberado. Eu preciso me manifestar porque é legítimo e é isso que tem que ser. Então, acho que eles são cegos para a realidade deles e para a realidade social. Eles não se conhecem. Com certeza, com certeza. O perigo é que muitos jovens, o grupo satânico parece como libertador, né? Antes de tudo, libertador da moral, das convenções sociais e dos códigos repressivos. Por que isso está acontecendo com tanta força nesse momento? Acho que vem muito dessa geração agora, né? Que está vindo nesse egoísmo, nesse ego autocentrado. Por quê? Tivemos uma geração anterior mais castrativa. E os pais que vieram dessa geração, eles querem ser o oposto. Eles não se resolveram nos complexos maternos e paternos. Sim. Então, tem duas formas da gente lidar negativamente, né? De ser tomado por um complexo paterno-materno. Ou eu sendo exatamente igual, ou seja, estou sendo dominado por essa imagem maternal ou paternal, ou eu vou para o extremo oposto. Ainda assim, eu estou sendo dominada. Por quê? Toda vez que eu vou tomar uma decisão, inconscientemente eu penso, eu tenho que ser diferente dos meus pais. E aí eu tomo essa decisão, pensando no que meus pais fariam para eu fazer o contrário. Então, são polaridades, são extremos numa mesma régua. Eu não tenho um discernimento. Bom, meus pais faziam assim, mas aqui é ok fazer assim, aqui não é ok. Que seria eu pensando com a bagagem que eles me deram. Não, eu sou tomada por eles, eu não quero fazer que nem eles. Eu ainda estou totalmente dominada pelo meu complexo paterno-materno. Como a gente tem uma geração assim, eles querem fazer o oposto. Eu vou dar total liberdade para os meus filhos. Tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para eles. Eles também não se autoconhecem. E aí, eles projetam nos filhos o que eles queriam. Não percebendo que é toda uma mudança social e cultural. Onde você tem... a internet traz muito mais... liberação, muito mais acesso às coisas, muito mais informação, muito mais estimulação. Então, eles estão presos na imagem deles. Se eles soubessem sobre si, eles poderiam entender, bom, eu precisava disso, ok, eles vão se tratar em relação a isso, acolher as suas questões, mas ver as crianças, os filhos, como um indivíduo, em outro momento, com outras, né, propensões positivas ou negativas e que precisam ser, às vezes, potencializadas e outras contidas, dentro de um meio totalmente diferente. Mas não, eles estão cegos, então são cegos guiando cegos. Com certeza. E aí eles querem fazer esse extremo oposto. Nesse sentido, os jovens acham que tudo que se eu tenho tudo, qualquer coisa que me faça oposição, eu não sei lidar. Então, tá me castrando. Isso não pode acontecer, porque eu preciso de tudo. Eu não sei lidar com não ter tudo. Exato. Então, todas as regras, todas as questões morais, e a religião traz muito isso, por isso que eles tentam, né, combater fazer uma oposição às religiões, elas vão se opor a isso. Então, estão me oprimindo. Hoje nós temos uma geração de que todo mundo é oprimido.
Mas todos os oprimidos, eles parecem opressores. Então, vamos lá. Hoje em dia, a maior parte dos jovens, né, não dizendo que são todos, mas a maior parte dos jovens, o que a gente vê, tem vários estudos, principalmente lá fora, né? Aqui a gente ainda não olha tanto para isso, mas tem muitos estudos falando sobre isso. A maior parte dos jovens, eles não conseguem lidar com uma opinião diferente. Então, se eu não consigo lidar com uma opinião diferente, eu preciso combater essa ideia, eu preciso combater a pessoa que tem essa ideia. Se você não concordar comigo, você está me oprimindo. Tá contra mim. Você está contra mim, eu sou uma vítima, porque, né, eu tô aqui para todo mundo tem que me servir. É sobre eu, né, eu em primeiro lugar. Sim. Então, eu preciso combater você. E não uma ideia, e não uma discussão, eu não vou te ouvir. Porque não tem uma outra opção. Eu nunca fui confrontada. Como que eu vou saber ouvir a diferença? Ouvir o que o outro tem para me dizer e ter um discernimento. Eu não fui criada para isso. Exato. Então, qualquer coisa diferente ao que eles pensam é uma falta de liberdade, é uma opressão. E para resistir a essa opressão, eles acabam oprimindo os outros. Então, vai massacrando. Exatamente. É a sombra tomando. Né? Então, se eu me sinto oprimida por você, o que eu vou fazer? Eu vou tentar te agredir. Mas aí eu tô sendo opressora com você. Sim. Então, a verdade é que essa liberdade que eles buscam, né, sair desse lugar de opressão que eles se sentem, e é real porque é a realidade psíquica deles, só vai ser resolvida quando eles, na verdade, acolherem de uma forma correta as questões deles. Perfeitamente. Senão vai ser sempre um conflito. Então, de fato, eles usam isso como uma legitimação por essa liberdade. Eles buscam uma liberdade. E no final, assim, todos nós, de uma certa forma, só que uns com mais ou menos ignorância. Mas eles buscam, só que eles não sabem nada sobre si. E nem nada sobre liberdade, porque nunca se teve tanta liberdade como se tem hoje. E aí, que é interessante, a ideia é uma busca por liberdade. E como nós vamos fazer isso? Tirando a liberdade de quem pensa diferente de mim. Ou seja, tá ali, eu faço igual. Eu justifico o que eu faço porque o outro faz. Né? E eu não olho para mim. As pessoas não percebem o quanto elas estão tirando a liberdade dos outros para ter a liberdade delas. Sim. O que é muito ofensivo, o que é muito agressivo, o que é muito opressor. Perfeitamente, com certeza. Em alguns grupos se observa que acontecem práticas de desordens sexuais e de ritos repugnantes. Esquartejar animais, beber seu sangue, etc. E dizem que produz uma libertação das proibições aprendidas na infância. Como a psicologia vê isso? Isso daí é um processo de projeção, né? Então, eles estão buscando em rituais externos, né? Rituais, de uma certa forma, eles mexem com simbolismo, mas eles estão totalmente para fora, porque eles não estão olhando para dentro, né? Então, eles usam coisas, sacrifícios, formas de poder colocar para fora essa sombra que, na verdade, isso que oprime eles, essa sombra. Então, eu vou, na verdade, esvaziar, entre aspas, essa opressão, jogando ela para fora. Né? Então, tudo é permitido, os meus desejos, e aí vem o lado mais primitivo, os meus instintos que estão na sombra, eles vão se apresentar. E aí, o que acontece? Buscando, mais uma vez, né? Buscando liberdade, eu me torno escrava dos meus próprios desejos. Sim. Jesus, ele é o cordeiro. Porque naquela época já existia, né, o farisaísmo, o judaísmo, eles praticavam sacrifícios animais. Sim. Ou seja, eu vou me libertar de todas as minhas questões usando algo externo. Eu não vou, né, sacrificar questões minhas, eu não vou ter esse trabalho. Jesus não, o sacrifício é interno. Por isso que ele é o cordeiro. Só que nós não queremos fazer isso. Não. Então é muito mais fácil. Eu vou, né, fazer um sacrifício externo, eu me unir, ao invés de eu buscar uma união interna, eu busco essa união, eu busco esse sentimento de amor nas relações sexuais vazias. Sim. Eu me faço de um objeto.
eu uso os objetos, né, para poder me salvar, me deixar inteira. Salvação, né, é essa inteireza, é ser são, é ser inteiro. Então, um médico salva você porque você está se tornando, o seu corpo está inteiro. Sim. Então, essa salvação é essa inteireza. Eu uso com objetos, de uma certa forma eu estou me objetivando. E se eu busco estar unido através de uma relação, então eu também não me vejo inteira, eu estou me objetivando, porque eu faço isso com todo mundo. Então, para eu me sentir amado, para eu me sentir bem, eu preciso, né, transar e transar e transar, porque é aí que eu me sinto desejada. Porque, na verdade, eu não me desejo. Sim. Então, é uma relação, assim, é como se eles buscassem algo, e ok, é a busca deles, mas eles vão para um caminho oposto. Porque o ego, e aí eles estão sempre no ego, né, como a gente falou nesse autocentrismo, ele busca a saída mais fácil. Exato. A mais imediata, né? Como uma criança, ela é imediatista. Então, o ego busca uma saída mais fácil, mas essa saída mais fácil é o que vai dificultar a nossa vida lá na frente. Seja nesta encarnação, seja nesta ou nas outras. Com certeza. Agora, o fato de buscarem o sexo, eles não buscam o sexo simplesmente livre com uma pessoa, com outra, com outra, com outra e com outra. Eles buscam até o sexo grupal. Não seria voltar a um selvagerismo? Sim, com certeza. Porque tanto sexo grupal, quanto com animais, quanto que a gente vê hoje a liberação da pedofilia, que é o que o governo poderia fazer de mais criminoso, e eles estão fazendo. Não seria voltar à selvageria isso? Com certeza. É o que acontece quando a gente abre a porta da nossa sombra para tomar a gente, e não para a gente ir lá com uma lanterninha da luz e, né, ir arrumando a casa. Não, a sombra toma. São os nossos instintos, são todos os nossos atavismos lá de trás, energias que nós não conseguimos controlar, porque no nosso inconsciente existem energias, não há bom ou ruim. Uhum. Isso é um discernimento que nós vamos tendo com o ego. Então, o ego é importante, mas a serviço do self. Sim. Então, como eles são tomados, porque quando a gente é tomado por um complexo, né, pela sombra, um complexo que vem da sombra, né, os complexos saem do inconsciente individual, o que acontece? O ego vai para segundo plano. Sim. Então, nós somos literalmente tomados. Muitas vezes a gente acaba, né, falando assim, nunca mais vou fazer isso. Aí chega uma situação, a gente faz. Mas, meu Deus, parecia que não era eu. Exato. Naquele momento, nós estávamos sendo tomados por conteúdos, né, nossos. Mas o ego, como esse complexo consciente, principal complexo consciente, ele estava em segundo plano. Então, tudo isso vem à tona de uma forma descontrolada. É animalesco mesmo, é totalmente instintivo, assim, selvagem. Exatamente, tem a ver com todo esse processo da sombra dominando. E aí vem uma questão, porque nós queremos a liberdade. O que é a liberdade hoje, né? Se as pessoas forem parar, a maior parte forem parar para pensar. Liberdade é eu poder fazer tudo aquilo que eu quero. Uhum. Mas nisso eu sou escrava dos meus desejos, porque eu não consigo dizer não para mim mesma. A liberdade é eu conseguir dizer não para os meus desejos. Ou seja, eu posso dizer sim ou não, eu vou ter um discernimento, mas eu consigo dizer não. É ter o controle sobre mim. Exatamente. E nesse caso, não se tem controle, eu não posso ser negativado em absolutamente nada. Sim. E quanto mais tem todo esse processo, como você falou, né, institucional, vamos dizer assim, que está sendo institucionalizado tudo isso na sociedade, as pessoas vão cada vez perdendo mais sua identidade. Então, elas estão no grupo, né? Elas não têm mais uma definição sexual. E, ok, quando alguém já vem com essa questão, né? Agora, você simplesmente vulgarizar isso é até uma forma de ofender as pessoas que realmente vêm com essa questão. Com certeza, com Porque certeza. você tira identidade. Então, eles estão sempre buscando identidade nessa loucura. Olha só, eles fazem tudo para perder a identidade, mas eles estão buscando essa identidade. Exatamente.
Nós vamos para um pequeno intervalo. Vamos tomar um chazinho gostoso e voltamos já já no segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e entrando hoje em plenitude com a psicóloga Ana Carolina Magalhães. E o tema hoje é de arrepiar. Você que está chegando agora, se ligue. Seitas satânicas à luz da psicologia. Segunda parte. Olha só tudo que estamos trazendo. É para se remexer na cadeira, buscar a consciência e identificar as nossas sombras, olhar realmente de frente. Vamos lá. Ana, os integrantes dessas seitas costumam ser principalmente pessoas com transtornos psicológicos? Bom, muitas vezes, né, isso acaba se tornando uma patologia. Eles têm uma busca por algum motivo. Mas, para a gente não generalizar, eu acho que independente de qualquer coisa, a gente pode ver uma doença da alma. Né? E isso, em determinadas intensidades, causam transtornos. Né? Então, a gente vê, se a gente for pegar André Luiz no Umbral, né, ou no livro No Mundo Maior, você vê várias pessoas ali, na ignorância, né, com doenças da alma, que têm transtornos. Quando provavelmente elas vão encarnar, elas vêm com esse transtorno. Então, tem um quê de atavismo, tem questões que podem ser geradas a partir dessa busca, né? Então, alguns transtornos são desenvolvidos, você pode ter tendência, mas são desenvolvidos. Então, com certeza, deve haver um número muito grande de transtornos psicológicos aí. Com certeza, o negócio pega mesmo. Isso pode ser fruto de uma profunda rejeição frente a todas as instituições sociais estabelecidas, tipo família, igreja, Estado e outras coisas? Com certeza, é uma tentativa de se opor, porque é exatamente isso que forma a pessoa para viver para a comunidade, fazendo parte de uma comunidade. Sim. Se eu preciso eliminar isso para que seja sobre mim. Então, até uma estratégia, quando você quer dominar, você elimina isso, você elimina a identidade. A pessoa já não faz parte de uma família, ela não faz parte de um grupo, ela é só mais um da coletividade. E aí ela assume todo esse papel da coletividade, esquece dela, então ela vive em busca disso. Ela precisa combater esses menores grupos religiosos, familiares, que dão uma estrutura moral para poder serem livres. Então, é exatamente um processo de adolescência, independente da idade. Né? Um adolescente, ele chega um momento onde ele precisa, e é um processo psicológico, se diferenciar. E para isso ele vai se opor. É um momento importante, né? Porque ele precisa criar essa oposição. Claro que há limites, mas faz parte do processo. O que a sociedade está fazendo é um movimento de adolescente, né? Um movimento coletivo de adolescente, querendo fazer essa oposição a tudo que veio, querendo se achar. Mas nisso está mostrando exatamente a não maturidade social, né? Porque a gente está falando aqui de uma coletividade. Então, de fato, é essa busca por se encontrar fazendo oposição. Como a gente sabe, os adolescentes fazem essa oposição, mas eles estão longe de se encontrarem. Eles estão no efeito manada, eles estão indo pelos outros. Mais ou menos isso que a gente está fazendo. Tem alguém ali que está observando, que está controlando, né, pequenos grupos que vão ordenando essas oposições a fins pessoais. Na verdade, são pessoas que estão sendo manipuladas. Sim. Né? Você divide, e se você divide, você conquista mais fácil. Né? Então, é Exato. Uma estratégia antiga. É mais ou menos assim, vamos pegar uma situação. Tem um jovem numa casa e ele está nesse momento de oposição. Né? Se ele tiver valores, ele vai fazer esse movimento importante, né? De começar a o quê? Se diferenciar dos pais. É isso que ele está buscando. Ele está saindo desse social
mais fechado, que é a família, não excluindo, mas está conhecendo outras coisas. É um momento importante. Se ele tiver princípios, ele vai fazer esse processo dentro de certos limites morais. Se não tem princípios, né, se não teve essa base, se tá ainda, não está pensando, né, nos pais, porque, por exemplo, se eu tive uma estrutura familiar, bom, eu vou fazer isso, mas no final, cara, tem meus pais que fizeram isso por mim, será que vale a pena fazer isso, sabe? Será que é isso que eles gostariam? Não são os pais, é uma imagem materna e paterna que está na mente da pessoa, e isso é importante durante um bom tempo. Depois disso, eles vão seguir. Mas se eu não tenho isso, eu vou e faço o que eu quiser. Chega alguém, que é um adulto, olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e você vai estar nesse grupo. Ótimo, todo mundo quer pertencer. Eu não quero mais pertencer à minha família, eu preciso pertencer a um lugar. Eu vou no primeiro que me propor qualquer coisa diferente, independente de qualquer coisa, porque eu não tive essa moral, eu não tive essa base, então eu não tenho limites. Essa oposição da adolescência, ela deve ter limites também. E a gente não tem isso hoje. O que a gente não tem é limite. Essa globalização, ela não está só material e física, né? De informação ou de coisas. Mas parece que nós estamos sem limites psicologicamente também. Ninguém nos dá limite. Ana, as reuniões destas seitas se caracterizam pela realização de ritos que não são mais do que paródias do rito cristão, preferencialmente do católico ou do ortodoxo? Sim, é aquela questão da oposição. Eu faço o outro extremo, mas a minha medida é a mesma, né? Então, eles estão... É uma rebeldia. Pura e simplesmente, eu pego alguma coisa, né, que já vem lá de trás e que tem toda uma questão também de opressão, histórica, alguns atavismos, né, e eu quero fazer diferente. E aí é uma forma de chocar, é uma forma de bater de frente. Então, tudo que a gente vê é uma tentativa de ter uma voz, né? Eles querem mostrar, olha só, nós fazemos diferente, mas é mais do mesmo. Não resolve. A ideia é que a gente chegue para dentro, para além de qualquer ritual. Rituais nos ajudam simbolicamente, mas não é isso que resolve. A gente precisa perceber o ritual como o simbolismo que tem. Não adianta eu fazer um ritual e eu não perceber o que isso significa, senão é só mais uma ação por ação. E acaba que muito dessas tradições, na maior parte, acabam se tornando ações por ações pelas pessoas. Elas não estão mais pensando no significado, por exemplo, que a gente falou mais cedo, né? Da carne, né? Dos animais. Elas não estão pensando que quando Jesus falou que este é o meu corpo, na verdade, ele está falando da entrega dele, né? Da paixão do Cristo. As pessoas não lembram mais disso. Não. Então, aquilo perde o sentido. Né? Você comer um pão, isso perde sentido se você não entender. Então, o ritual, ele não salva ninguém. Ele pode te ajudar a lembrar, mas para isso você precisa pensar naquilo que você tem que lembrar. E eles, então, estão fazendo também rituais por rituais. São polaridades da mesma régua. Não muda nada, apenas é uma tentativa de rebeldia, de se expressar e mostrar, eu estou aqui. Mas se eu preciso dizer isso, é porque eu não me vejo aqui, eu não escuto a minha voz, eu me sinto sem voz. É uma questão interna. Em realidade, eles não estão preocupados em questionar valores e muito tampouco construir valores. Sim, longe disso. Eles estão preocupados em manifestar o que eles acham que é legítimo, que são eles mesmos. Os valores são os deles. Qualquer coisa. Eles desconhecem. E eles desconhecem. Então, qualquer coisa que bata de frente, eles não questionam, eles nem conversam. Eles vão querer eliminar, que é o que faz. Olha, não existe mais isso, eu vou fazer assim. Você não pode falar. Você não tem mais liberdade, porque a sua liberdade me fere. Eu me sinto ferido. Então, é uma geração, acho que, falando mais cruamente, é uma geração de muito mimimi. Porque qualquer coisa eu me firo. Porque eu sou muito ofendível. E aí, o que me fere, eu vou
reclamar com o outro, porque o outro, eu vou culpar o outro, é o dedo que aponta, né? Começa quando a gente aponta um dedo, os outros 4 estão pra gente. Eu não olho pra mim, eu olho pra fora. Sempre pra fora. Eu quero realizar o que eu quero e o outro, eu tenho que calar o outro porque a liberdade dele me fere. E eu preciso ser livre. Ser livre é eu não me ferir. Mas... E eu não aceito ser calado por ninguém, né? Não aceito. Exatamente. Exatamente isso. Essas seitas seriam para muitos a evasão perfeita da responsabilidade pessoal ante determinadas ações? Sim, com certeza. Se eu olho sempre para fora, eu aponto o dedo sempre para fora, eu não olho para mim. Se eu me sinto oprimida e eu me identifico com o papel de vítima, porque, veja, é uma identificação. Eu vou sempre brigar com as pessoas, porque eu acho que eu estou sendo nesse papel de vítima. Eu me vejo como vítima. Então, eu não vou perceber o quanto eu posso estar sendo agressiva. O quanto eu posso estar ferindo o outro, porque eu me senti ferida. Mas é um sentimento meu, que não cessa nunca. Tanto que é uma briga contínua. Nada do que as pessoas façam vai mudar. Então, tá sempre para fora. Se eu olho sempre para fora, o outro é culpado pelo como eu me sinto. Então, eu não tenho responsabilidade sobre as minhas ações. Porque eu tô sempre sendo, na verdade, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima da minha família, eu sou uma vítima da cultura, eu tenho que eliminar isso. E só o fato de eu falar que eu preciso eliminar já mostra a minha agressividade. Já mostra o quanto eu tô sendo opressora com o restante. Tem que sempre alguém se sobrepor. Então, é porque, na verdade, eu tô falando sobre mim. Só que eu não vou olhar pra isso. Então, eu não olho pra minha responsabilidade. Eu acuso o outro. Você que faz isso. Você que faz aquilo. Você que tá errado. E aí? Tá. Qual é a minha parte? Por que eu me sinto assim? Isso é eu tomar responsabilidade pelos meus atos. Responsabilidade pelas minhas emoções. Pelos meus desejos. Então, eu fujo disso jogando pra fora. É você. É você. É você. Estamos todos em conflito porque o outro acha que sou eu. E eu acho que é ele. Pronto, estamos divididos. É o demônio, é o Satanás. Será que não seria uma forma de contrariar os pais, os valores, se é que tem valores ali, né? Mas de contrariar qualquer coisa por busca de algo que eles não sabem o que é e, na realidade, é um vazio existencial que não se preenche? Com certeza. Tudo que a gente toma na vida é tentando preencher algo que nos falta. Então, se eu quero alguma coisa, é porque tá me faltando. Se eu tô com sede, é porque de alguma forma tá me faltando água, então eu vou em busca dessa água. Então, sempre a gente tá falando de um vazio, né? Que a gente tá em busca de preencher. Sim. Algumas pessoas vão tentar preencher com coisas, o que não resolve. Outras vão tentar preencher com algumas emoções. Eu quero estar sempre satisfeita, sempre feliz. E o que é, na verdade, o que as coisas acabam trazendo, algumas emoções. Não resolve. É uma busca incessante que vai continuar no vazio existencial. Agora, se eu entendo que há uma busca existencial, então fala do ser que eu sou, eu não posso me objetivar, não posso me ver como objeto, não posso usar meu corpo, minha encarnação para coisas do mundo com foco no mundo, né? Para essas relações sexuais promíscuas, nada disso. Porque isso é o meu objetivar. Agora, se eu me entendo como um ser, como um sujeito, né? Como um espírito, eu tenho esse vazio. Eu vou sentir esse vazio. Mas eu vou cada vez preenchê-los com as coisas que realmente preenchem. Então, sem dúvida, é um vazio existencial, porque é uma falta, né, para todos nós que estamos em busca de alguma coisa, seja espiritual, seja no mundo. Só que tem um caminho da vida e o caminho da morte. O mundo é o caminho da morte, porque quando eu busco o mundo, em algum momento eu vou morrer. Eu estou identificada com o mundo. Então, eu vou morrer. Se eu estou identificada com a vida verdadeira, com esse ser que eu sou, ok, o meu corpo vai morrer, mas eu estou identificada com isso. Então, eu não morro, é o caminho da vida. Só existem 2 caminhos. Né? Sim. Não tem como... Então, de fato, é um vazio existencial
e essa oposição é uma forma de tentar buscar alguma coisa que eles não sabem o que é. Nós sabemos que temos inúmeras fantasias, são simbólicas, tanto que no carnaval tem toda o simbolismo das fantasias, das máscaras, né? Será que o fato deles usarem esses ritos de sacrificar animais, beber o sangue desses animais como rituais, não seria uma forma de substituição de máscaras, buscando um poder, Sim. querendo impor um poder que, na verdade, não existe? É uma forma deles submeterem algo, né? Se sentirem mais poderosos. Tem uma coisa arquetípica aí, né? O animal, o sangue, né? Que você bebeu o sangue escorrer, é algo muito primitivo. De tentar uma dominância mesmo, né? Então, eles se veem inferiores. É questão da inferiorização, do sentimento com um grande complexo de inferioridade. Eles se veem inferiores, eles precisam de várias formas para eles se sentirem superiores. Mesmo que, na verdade, eles não sejam inferiores, mas é como eles se enxergam. Por isso que nunca resolve. Mas é uma questão arquetípica isso. A gente pode pegar na história vários mitos e várias histórias de antepassados que faziam isso como para provar liderança, autoridade, hierarquia. Enfim, de alguma forma, eles buscam inferiorizar alguma coisa ou alguém. No caso, eles sacrificam animais, bebem sangue de animais, fazem inúmeros rituais para querer se digamos, valorizar em cima de algo que é considerado inferior, porque são animais. Não seria uma forma de mostrar a sua incapacidade perante os outros, porque ele não consegue realmente ser superior, não consegue mostrar os seus valores ou não encontra os seus próprios valores? Com certeza. Assim, a gente conhece as pessoas, né, a psique delas, como elas agem, como elas falam. A gente não precisa nem ver nada, né? Tanto que numa terapia, por exemplo, você não vê o que a pessoa faz. Você não está com ela no dia a dia. Ela pode estar falando a verdade ou a mentira, não importa. Mas a forma como ela fala, o que ela traz, a gente conhece. Então, se essas pessoas trazem essa necessidade, né? Elas fazem isso e, vamos supor, chega alguém falando, eu fiz esse ritual porque eu sou assim. Ela está ali deixando um atestado. Todos nós deixamos um atestado de inferioridade em mais ou menos intensidade, né? Numa relação a dois, uma briga, um tenta inferiorizar o outro. Toda vez que eu me sinto atacada, eu tento atacar o outro, né? O que é bem instintivo. Sim. Bem primitivo. Por que eu tento atacar o outro? Porque, de alguma forma, eu me senti menor. Eu me sinto menor. Mas não é uma realidade, é uma realidade psíquica minha. É uma impressão. Sim. Então, eu tento diminuir o outro. Pronto, todos nós damos o nosso atestado. Mas alguns são muito evidentes. São muito mais fortes, né? Eu preciso de muito mais para poder me sentir... Algumas pessoas têm lapsos nesse sentido, né? Poxa, agora eu me senti ferida. Mas tem outras pessoas que são o tempo inteiro identificadas com essa inferioridade. Com essa posição de vítima. Porque se eu me sinto inferior, eu sou injustiçado, eu sou vitimizado. Por isso que legitimo eu agredir o outro. Sim. Usando esse para a gente sair um pouco, mas numa relação mais assim, normal, vamos dizer assim, duas pessoas, eu brigo com o outro, eu agrido o outro porque eu legitimo falando que o outro fez aquilo pra mim. Eu tô legitimando isso. Sou vítima. Então, é isso que as pessoas fazem. Eu sou uma grande vítima, mas não vou ser mais. Então, eu vou atacar. Porque é assim que eu saio dessa posição. É assim que eu me sinto superior. Então, eles atacam ainda coisas mais inferiores ainda, né? Sim. Usando rituais totalmente instintivos. Porque na natureza tem essa questão de hierarquia, né? O mais fraco e o mais forte. Então, o leão tem sei lá, o outro animal que ele caça.
tem uma questão de força ali. E aí ele come, né? É a mesma coisa. Eles estão ainda nessa hierarquia e eles não se veem como o ser que eles são. Que somos todos iguais. A nossa, né? Podemos nos identificar com o que for, mas a nossa essência é a mesma. Então não há melhor ou pior. Existe mais ou menos ignorância sobre si. Mas melhor e pior não existe. E é isso que eles não sabem. Então eles vivem como animais. É bem complicado, né, Ana? Como podemos orientar os jovens para que sustentem os valores cristãos em meio ao crescimento desse movimento de satanismo? Isso é muito importante, porque como tem esse movimento crescendo e os jovens, naturalmente, chega um momento de oposição, a gente tem que estar muito de olho, né? E dar muita base espiritual para eles, para que eles tenham moral, independente de qualquer coisa, para que eles saibam dizer não. É difícil, nesse momento, eles saberem muito sobre si. Ainda é uma descoberta do ego. A gente tem fases, né? Então, sim, essa fase está descobrindo ainda o ego, para depois ir para algo para além, né? Mas que essa busca seja mais próxima do self. Eles ainda não têm noção do self, mas que a gente pode orientar, porque o self é o ser em si. Então, se a gente dá base espiritual, essa busca pelo ego vai estar mais em harmonia. Então, a gente precisa fortalecer isso. Por quê? Porque se tudo que eu sou é o ego, vamos supor, numa construção, né? Eu tenho uma sala, eu tenho um pilar central e esse é o ego. É o pilar central, tá ali no meio. Se eu falo que esse pilar, ele é estrutural, ele é o que é, eu sou esse pilar, então a sala tá em cima desse pilar, o que acontece? Eu não posso mudar ele de lugar. Eu não posso mudar. Sim. O ego é isso, então eu tenho que, de fato, obedecer a esses desejos. Eu tenho que, de fato, exercer esse eu que quer e que quer e que quer sobre mim. Agora, se eu entendo que há um ser para além disso que eu sou, ou seja, essa coluna que está no meio, ela não é estrutural, ela está aqui. Mas ela não é estrutural, eu tenho outra coluna estrutural, eu posso mudar essa coluna de lugar. Então, eu posso mudar. Eu posso ter uma vontade, eu posso ter um desejo, eu posso ter um sentimento, pode vir meu complexo de inferioridade, mas eu posso lembrar, opa, eu não sou isso. Então, eu seguro. Por isso que é importante a visão transcendental, essa visão do espírito que nós somos, porque é o que nos permite superar e conquistar a nós mesmos. Se eu acho que eu sou isso, então eu realmente tenho que só me manifestar de acordo com isso. Eu estou me sentindo inferior, ele quer, eu sou isso, ele quer me agredir, eu vou agredir o outro e a gente vive que nem animais. Agora, se eu tenho uma base, se a gente bota os nossos jovens na evangelização, se a gente dá limite para eles, né? Orientação espiritual, orientação para a vida, o mundo é duro, eles têm que aprender a ser frustrados, a gente precisa ensinar com amor. Para que não venha o mundo e seja, né? Quantos jovens em depressão, em ansiedade, taxa de suicídio, eles não sabem se frustrar. Exatamente. Porque nós não ensinamos dentro de casa com amor. A gente tem medo de dizer não porque a gente quer ser amado. E aí fala de uma questão da outra geração. Mas isso é papo para outro programa. Outro programa, é isso mesmo. Então, eu te convido a deixar uma mensagem para os nossos jovens de hoje que estão perdidos. A mensagem é que a nossa saída, a nossa liberdade é para dentro. A porta de saída é para dentro, não é para fora. Que possam olhar, buscar, né, comunidades, espaços, grupos que tenham esse conteúdo moral e espiritual. É muito importante para a vida. É isso aí. Obrigada, Ana, por estar aqui com a gente novamente. Obrigada. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria e, principalmente, muito amor, valorizando os sentidos da vida. Nós deixamos aqui um beijinho super carinhoso, cor-de-rosa para você e, lógico, muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude,
Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.